Olá. Bom dia, Rogério. Bom Tudo dia. bem? Queria começar te perguntando especificamente de um jogador e o teu setor de ataque, né? Em relação ao da Silva, que a gente sabe que o Brasil procurou no mercado, mas é difícil tu achar um centroavante que tenha boas características, boas referências e que chegue, né, para ajudar e para brigar por titularidade. Eu queria que tu falasse em relação ao elenco e ao da Silva, né? Quais as opções que tu tem para jogar nesse setor? Geralmente já se utilizou o Guilherme, já se utilizou o Márcio Jonathan, mas o que muda no time quando o da Silva acaba saindo, né? Seja por lesão, seja por alguma suspensão, em caso dele sair, principalmente, né? Porque até agora ele tem jogado bastante, tem se esforçado bastante, mas quais as modificações que tu acaba tendo que fazer na maneira do Brasil jogar quando o da Silva acaba saindo de campo? Boa a pergunta. É que, na verdade, assim, nós contratamos dois centroavantes, o da Silva e o Márcio Jonathan, né? E porque nós contratamos dois jogadores por posição, aí esgotou o nosso orçamento e jogamos o estadual assim, Copa do Brasil. Porque o Márcio, ele vinha nos últimos anos, tanto no São José como nos que passou, no time de Minas lá também, como jogador central, por dentro. Acho que ele, na cabeça dele, tinha abandonado o lado ali, né? Eu que disse quando ele veio, posso usar, e por coincidência, e por nós estarmos com mais alguns problemas ali do lado, porque o jogador do lado ele tem uma chance maior de lesão, que normalmente são jogadores de velocidade, né? São velocistas, então eles estão mais próximos de se lesionar, né? Ou por fazer uma dupla função ali de marcação e de ataque. Então nós perdemos por um bom tempo o Rony, perdemos o próprio Rafael, que não é essa característica, mas é um jogador de lado. E o que aconteceu? Nós colocamos o Márcio Jonathan pelo lado e ele acertou o time. E ele começou a jogar bem, e começou a se destacar, e o time começou a evoluir com ele do lado, o da Silva, tal, aquela coisa toda. Então aquele jogador que veio para jogar por dentro, acertou o time por fora. Mas na minha cabeça, quando ele veio, também poderia jogar pelo lado. Agora eu coloquei ele, as duas primeiras partidas nós estávamos sem o Márcio. Agora eu coloquei ele contra o Novo Hamburgo, pelo lado. Os primeiros 10 minutos ele fez mais jogada do que todos os outros. Embora tenha sido 0-0, ele cortou para a esquerda, cortou para a direita, chutou, o goleiro fez um milagre, na outra ele bateu de esquerda fora da área, o goleiro defendeu, ele cavou amarelo. De novo ele fez uma grande partida pelo lado. Então, para ver, e a outra coisa que tu falou é verdade. Eu também, a partir do momento que o Márcio vai para o lado e acerta, ele vai bem, ele é o goleador da equipe, um dos melhores da equipe pelo lado. Mas eu acho que pode sim ter a possibilidade de hoje nós pensarmos de, então, contratar um outro jogador para a função de centroavante. Mas aí, por quê? No Gauchão nós não tínhamos dinheiro, porque nós tínhamos dinheiro, mas usamos ele para colocar dois jogadores por posição. Tinha que ter o Renan na lateral esquerda, mas tinha que ter o Mário. Tá bem. E agora, como houve uma diminuição no orçamento do clube, para nós conseguirmos só manter os jogadores, não ter como fazer grande investimento, só fazer reposições. E tinha esgotado de novo. Mas na semana passada saiu o Guilherme. Então agora nós voltamos a ter um valor que nós tínhamos para o Guilherme. Se vai vir um jogador de meio campo, se vai vir um outro atacante, é uma questão que nós estamos estudando. Mas a saída do Guilherme, ela não faz uma semana. Então não é assim, saiu o Guilherme, né? Ali, dia seguinte, nós já contratamos outro jogador. Não é assim que se contrata. Até porque conseguir um jogador do nível do Guilherme, seja como um meio campista, ou seja, como um atacante, isso é uma pesquisa, não é fácil. Então agora nós temos um valor
porque saiu um jogador, já estava esgotado de novo. É bom o torcedor entender que existe um orçamento, estava esgotado de novo. Só que agora saiu um jogador. Mas aí entra na tua pergunta entra uma coisa interessante. Falou, poxa, mas conseguir centroavante. Rogério, tem como contratar um atacante, um centroavante que nas últimas competições foi o goleador, né? E que venha por um valor baixo, que é o que vocês têm para oferecer, e que aceite jogar a quarta divisão do estado, ele rejeite as propostas da Série A, da Série B, da Série C, da Série D, que paguem lá, equipes que pagam melhor. Essa é a nossa dificuldade. Mas, para fechar minha resposta, a questão então de outras opções em função que o jogador que veio para centroavante se adaptou muito bem pelo lado, e a questão de mercado. Esse jogador que a gente gostaria que chegasse aqui e nos ajudasse, porque nós precisamos, a partir do Márcio, que o Márcio está do lado, não é nada contra o da Silva, é que precisa 2 jogadores por posição. Rogério, tudo bem? Vou falar contigo mais uma vez. Tudo bem? Como é que está a situação do Chicão, Patrick, Amaral? Pode contar com eles? Eles vão viajar para Caxias do Sul? Estão já recuperados, Rogério? Ainda a preocupação, o Patrick e o Amaral ainda preocupa. Essa é uma decisão que nós estamos conversando agora, que eles já estão fazendo treinos, né? Já estão naquele processo de retornar. Nós vamos fazer 2 treinos e nós estamos pensando se nós levamos esses jogadores para treinar conosco ou ainda dá mais um tempo. Essa é a nossa grande dúvida. Mas a recuperação do Amaral e do Patrick já está bem próximo do retorno, sim. Bom dia, Rogério. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Queria a tua opinião sobre esse grupo de A8 aí, que está marcado muito por equilíbrio, né? 33% dos jogos acabaram 0-0. A média de gols é 1.5, que é uma média baixa, né? O Brasil não venceu ainda, mas se vencer pode ser até terceiro, né? Por que a tua opinião é tão equilibrada essa chave aí? Se tu acha que vai ser até o final assim? Eu acho que assim, a característica do futebol do Sul, eu sou bem sincero, já falei isso várias vezes para vocês. Vamos jogar Série D, Campeonato Brasileiro. E eu queria estar no grupo. Tivesse grupo, um time do Norte, outro time do Nordeste, outro da região Sudeste, outro, né? Não gostaria de estar enfrentando equipes gaúchas, por exemplo, equipes só do Santa Catarina e Paraná, porque elas são muito parecidas, entendeu? Então, assim, as equipes são parecidas, as escolas são muito parecidas e o orçamento são muito parecidos. Pronto, é isso. Mas eu gostaria, sinceramente, eu gostaria de jogar o Campeonato Brasileiro e tu enfrentar outras escolas, porque eu acho que isso que muda. E já está marcado para o nosso grupo, quem passar, eu pego um grupo que também é de uma região muito próxima, mas enfim, sério, para quem passar. Espero que o Brasil esteja, mas para quem passar. E é assim a Série D. Eu preferia estar jogando com outras escolas. Quando nós pegamos lá o Cordino está jogando na Série D. Quando nós pegamos o Cordino na Copa do Brasil, poderíamos ter pego, sei lá, o São Luís, sei lá, essas coisas assim, né, esses confrontos. Mas acho que o Campeonato Brasileiro tem que ser essa aproximação de clubes que normalmente não jogam entre si, para enfrentar escolas diferentes. Para você pegar um avião e não um ônibus, nós vamos jogar em Concórdia, deu quase 10 horas de viagem, de ônibus. Em menos tempo eu estou numa outra capital aí, lá do Nordeste. Então é engraçado assim, né? A gente fala do sistema, agora a gente está falando do ataque. O nosso ataque fez 3 gols. O time que está em terceiro fez 1 gol. Parece até nós no início da competição, lembra que nós fizemos 2 gols em 6 jogos e nós estávamos com 30 pontos, lembra?
Ganhamos de 1-0 do Aimoré, 1-0 do Esportivo, empatamos 0-0 com o São José, com Caxias. Aí nós estávamos com dois pontos e estava com 7, 8 pontos. Agora o terceiro colocado ganhou uma de 1-0, empatou 2 de 0-0. Ele fez 1 ponto e tem 5. Fez 1 ponto, fez 1 gol e tem 5. Mas entra dentro dessa questão do grupo muito equilibrado. Os investimentos são parecidos, características dos jogadores são parecidos, futebol parecido, escola parecida. E eu acho que é mais ou menos por aí. Rogério, tudo bem? Bom Tudo dia. bom? Eu queria que tu falasse um pouco sobre a Ser Caxias, né, teu adversário no sábado. É um adversário que tu já teve a oportunidade de treinar, né? Sim. Conhece muito bem lá como funciona, né, toda a função do clube. É um clube que passou por muitas mudanças, né, Rogério? Eu lembro que tu várias vezes dizia, não dá para comparar agora Caxias porque outros times, porque eles sofrem mudanças que é normal do futebol. Por exemplo, Caxias perdeu o técnico, né? Saiu ele lá, agora está o Tcheco. Enfim, perdeu o Gerdias para o Internacional, passou por mudanças. O que tu pode falar e também projetar? Se acha que vai ser um jogo também muito difícil, o que tu esperas para esse confronto? Bom, o Caxias eu acho que é a equipe, talvez até com um pouquinho mais de investimento, em função que ele conseguiu boas rendas no final do Gauchão, por ter chegado na semifinal e final, contra a Grêmio e contra a Inter. Alguns jogadores saíram e conseguiram também verba por essa né? Tem um treinador experiente, um grupo bem experiente. E jogando no Centenário, então obviamente que a gente vê uma grande dificuldade. Mas enfim, são dois times competitivos. Nós vamos ter que estar muito bem, né? Agora é uma equipe que tem um bom padrão de jogo, né? Não nos preocupa, evidentemente que não nos preocupa. Eu já trabalhei lá, tem uma boa estrutura, né? Felizmente nós ganhamos a última partida quando eu estava lá do União Frederiquense, e aí o Caxias está jogando a Série D, porque, né, se tivesse perdido aquele jogo, o Caxias hoje não estaria jogando essa divisão, felizmente, né? O Caxias, assim como o Brasil, como o Novo Hamburgo, Aimoré, a gente torce que a gente tenha sucesso e tenha mais times nas divisões acima, né? Felizmente o Caxias vai ter mais uma oportunidade esse ano, porque nós vencemos o União Frederiquense na última partida. Então é um clube que eu trabalhei lá o estadual passado, fomos a equipe do interior que mais fez gols, só atrás do Ipiranga, muito bem tratado por todos, tem boas recordações. Rogério, na última partida, né, antes do jogo contra o Novo Hamburgo, eu até comentei que um empate fora de casa, na situação que o Brasil estava, né, de ter perdido muitos jogadores, está bem desfalcado para aquele jogo, e ainda sem tanto entrosamento, né, porque muitas peças ainda estavam se habituando, digamos assim. A gente fala como se o Mário já estivesse aqui há 1 ano e meio, ele está desde o início do ano e jogou 5 partidas como titular. Então, para mim, aquele empate era um bom resultado. Agora, contra o Caxias, com um pouquinho mais de tempo para tu ajustando esse meio campo, né, que ainda segue desfalcado, mas agora já teve uma semaninha a mais para tentar entrosar os jogadores, ver o que tu pode utilizar nessas peças. Como é que tu está de expectativa para esse confronto fora contra o Caxias? O empate seria um bom resultado ou agora, até mesmo por essa relação, né? Por mais que o grupo esteja equilibrado, é bom pontuar ainda um pouquinho mais fora de casa para o Brasil já dar um salto acima. Um empate pode ser um bom resultado ou o Brasil precisa, digamos, já pontuar com 3 pontos fora nessa partida? Eu acho que pontuar ele é fundamental, né? Pontuar é fundamental. Se eu pontuar fora de casa, porque eu não posso. Nós tivemos um jogo em casa sem torcida. É interessante isso que tu falou.
as primeiras 4 partidas do Brasil, 3 são fora de casa. E a que nós jogamos em casa, sem o torcedor. É difícil, é meio desanimador. Assim. Nós jogando sem o torcedor, nós estávamos mais animados em Novo Hamburgo que o nosso torcedor estava lá. É impressionante assim como é ruim jogar sem torcida. Parece que tu está treinando, é terrível, 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 terrível. Tomara que o pessoal consiga modificar para esses 2 jogos, que assim, eu teria uma outra palavra para usar quando tu está ali na área técnica e o estádio está vazio, mas não dá para usar. Mas é mais ou menos aquilo que vocês estão pensando, tu dá uma desanimada. Até porque, poxa, Brasil é torcida, né? O Bento Freitas pulsa com o nosso torcedor. Mas voltando, como eu falei, a gente tinha um meio de campo com 3 jogadores, modificamos os 3 jogadores lá no jogo contra o Novo Hamburgo. Isso leva tempo. Ganhamos mais uma semana, mas como o jogo agora passou para o jogo é sábado, então tu tem 2, 3 dias, porque tu joga contra o Novo Hamburgo, os primeiros 2 dias tu recupera o jogador. Então, na sexta-feira é véspera, então tu tem ali quarta e quinta-feira para fazer um treino um pouquinho. E aquilo que tu falou do Mário serve para o Tony, tá chegando agora, serve para o Branquinho, para Laílson, para Gutierrez. A ideia é que o time vá crescer durante a competição. Primeiro que ele vai ter mais jogos em casa, né? Obviamente, né? Pontos corridos, de 4 partidas, 3 são fora de casa, uma hora de 4 partidas, 3 vão ser em casa, de preferência com o torcedor. Só que tu tem que ver a evolução da equipe com pontuação. Isso aconteceu no Gauchão. O time não estava formado. Vou dar um exemplo assim, nós jogamos contra o Esportivo, mas não foi nem metade do que nós fizemos contra o Novo Hamburgo agora. Estamos uma bola, fizemos um gol. Agora contra o Novo Hamburgo foi 50, entendeu? Nós jogamos muito melhor contra o Novo Hamburgo, né? E empatamos. Contra o Esportivo, lá na 3ª rodada do Gauchão, porque o time estava em formação, fizemos um jogo comum, normal, e ganhamos. Ou seja, eu gostaria de, mesmo sabendo que nós estamos ainda agora reformulando a equipe, eu gostaria que viesse junto uma pontuação que nos dê mais segurança. Um empate em Caxias, eu não posso dizer que é um mau resultado, né? Não, é uma das principais equipes da chave, talvez da competição, né? Mas o principal é também ver a equipe evoluindo. Eu acho que é um bom jogo porque tu tem um enfrentamento contra uma boa equipe e ver como a tua equipe reage, em que estágio nós estamos. Rogério, tu acredita que vai demorar para completar esses jogadores na contratação, para suprir as vagas que saíram? Porque tu montou mais um time dentro de uma temporada e a qualidade do Brasil esse ano é muito boa. 3 deles foram disputar uma Copa Paulista, que é uma vitrine do futebol nacional, que é a Copa Paulista de futebol, que é o segundo semestre do Paulistão praticamente. Então acredito que vai demorar um pouco para suprir essas vagas, Rogério? E esses jogadores que vão jogar a Copa Paulista, eles já estão com contrato para jogar a 1ª divisão de São Paulo no início do ano, né? Não, mas na verdade sim, nós tínhamos esgotado de novo, porque na verdade não houve, nós não estávamos com um time no Gauchão. E agora na Série D nós vamos investir mais, não. A gente estava com um time no Gauchão e a gente diminuiu um pouco o orçamento, tá? Então veio ali o Tony, o Chess, o Branquinho e tal. Foi só subir o Laílson, porque a gente não tinha lateral esquerdo, tal, aquela coisa toda. E na verdade nós estávamos faltando só um lateral direito, né? E tinha um pequeno orçamento. Agora saiu o Guilherme, então era isso que eu estou falando, assim, agora tem aquilo que se investia no Guilherme, que antes nós não tínhamos, porque saiu um jogador, então, mas se nós contratarmos, acho que é mais um jogador, não vamos mais, é 1 ou 2,
Quer dizer, nós podemos contratar 5, mas tem que ser com o valor que a gente usava no Guilherme. Provavelmente, tu consegue contratar 1 ou 2 no máximo, né? E deu, até que possa, através de patrocínio, de um número maior de sócios, a gente, nós podemos investir mais. Mas assim, para vocês entenderem, estava praticamente esgotado, tinha um valor pequeno, que era um lateral. Saiu o Guilherme e agora sobrou, nós vamos ver, diante dessas lesões, ou do retorno desses jogadores, se a gente contrata mais um atacante, mais um meia, mais um meio campista, mas vai ser só um, nós vamos ter que escolher. Não tem como contratar 3, nós vamos ter que escolher qual é a posição que nós precisamos mais nesse momento. Rogério, o Márcio Jonathan e o Rafael Thomas deram entrevista essa semana para a TV Chavante. Nas 2 entrevistas eles lamentaram muitos gols perdidos lá no mundo. Outro concorde sobre o tempo, o Sidão também fez várias defesas. Contra o São José esteve no Brasil, acabou não conseguindo vencer, teve gol de pênalti, um gol contra. O que está faltando para o ataque deslanchar, na tua opinião? Pois é, eu até não. Engraçado, assim, eu não estou preocupado tanto com o ataque. Eu estava preocupado lá no início do Gauchão, que a gente fazia pouco gol, eram 6 partidas e a gente tinha feito 2 gols. Pô, essa é uma preocupação, né? Se for ver, assim, nós fizemos gol praticamente em todas as partidas, né? Nos 3 jogos nos 4 jogos da Copa do Brasil, a gente fez 2 gols contra o Cordino, 2 gols contra a Ponte Preta, nos 2 jogos contra o Atlético, 1 gol em cada. No primeiro jogo nós fizemos 1 gol contra o Concórdia, no segundo nós fizemos 2 gols. Então, o time vinha fazendo gol, não um número grande, mas vinha fazendo gol, né? Ou seja, e estava produzindo, fez 1 gol em Concórdia, mas produziu para fazer mais. A gente fez um amistoso aqui, de novo, contra o Novo Hamburgo, também foi 0-0 e o goleiro... Então, no amistoso, foi uma preparação para o jogo do Atlético, e agora no jogo contra o Novo Hamburgo, nós queremos muito. Eu fico mais satisfeito com isso, assim, eu estou satisfeito com a produção ofensiva, talvez não com o número de gols. Embora eu falei, nós fizemos 3 gols e o que está em terceiro fez 1. Mas aí entra a questão do equilíbrio. O que nos levou a fazer pouco gol no Gauchão e ter uma pontuação boa? A gente não levava gol também. E nas 2 primeiras partidas nós levamos 4. Se a gente zera na primeira partida e zera na segunda, é 1-0 e 2-0. Ou seja, nós fizemos gol. Entende? Tá, mas tem algum problema agora na defesa, o que precisa fazer? Não, é futebol. Claro que muitos jogos do Campeonato Gaúcho a gente zerou, não sofreu gol, mas olha como é o futebol. Eu acabei de falar que nós ganhamos o Esportivo produzindo bem menos do que contra o Novo Hamburgo. Nós ganhamos aqui de 1-0 do Aimoré. Não levamos gol, mas o Pitol fez os 2 milagres. Então o futebol, se tu pegar só o resultado, não fez gol, ou sofreu 4 gols, a estatística, assim, o resultado, ele é um pouco... Tu tem que aprofundar, né? Nós somos um esporte, o futebol é um esporte que às vezes você produz pouco e ganha o jogo, às vezes você produz muito e não ganha. Ele tem essa particularidade, né? Então, assim, tu está preocupado que o time não fez gol? Sim, deveria fazer contra o Novo Hamburgo pelo número de vezes que a gente produziu. Mas não é uma coisa assim que, se tu perguntar o que te preocupa mais, o ataque ou nos 2 primeiros jogos ou a defesa, eu te diria a defesa, né? E quando eu digo a defesa não é o Pitol, os 2 zagueiros, é todo o sistema. E a defesa vai ter que estar bem lá contra o Caxias. Então é isso, assim, ele dá essas osciladas, assim, né? Isso acontece com qualquer time.
Rogério, eu queria que tu falasse um pouco mais específico sobre o Denis Germano, né? Eu não acompanhei o jogo, mas ouvindo e tudo mais, sei que fez um grande jogo lá em Novo Hamburgo, né, do Vale, jogando como segundo homem do meio campo. Eu queria que tu fizesse uma avaliação sobre ele, se tu achas que ele pode ser um jogador fundamental no decorrer da competição, por todas essas dificuldades, esse equilíbrio, e é um jogador também que, além da qualidade que ele tem, né, Rogério, é um jogador também de velocidade, né, que pode ajudar no meio campo, né? Isso, é. Vocês falam, eu vou me lembrando daquilo que a gente conversou, que a gente vem conversando seguidamente, né? Vê que o Germano ele começou sendo utilizado como meia, né? Era pela carência. Quando você contrata um grupo pequeno, você está sujeito Márcio, tu vai jogar de centroavante, agora vai jogar do lado, o Rafael, tu vai jogar na direita, na esquerda, e o Germano, pelas necessidades, não tinha o Patrick, pela necessidade agora, mas também vocês viram o Belé, a gente começou pelo lado, agora ele está por dentro. Tu vê que é assim. Então, o Germano agora, ele está, eu acho que voltando para a posição original dele. Que não é nem um volante, nem um meia. O meia muitas vezes joga de costas para o gol, o volante faz um trabalho mais... Ele é o segundo homem de meio de campo, segundo ou terceiro homem de meio de campo. O Germano pode jogar, mas tem que ter um meia e ele pode ser o terceiro homem do meio de campo. Mas no caso lá em Novo Hamburgo ele jogou como segundo, né? O Chicão primeiro e ele como segundo. Então agora de novo, jogo, ele vai se adaptando. A gente sempre explicou para vocês que nós seríamos um grupo pequeno e que teria que ter vários jogadores atuando em mais de uma posição, né? Às vezes, obviamente que sempre tem uma posição que o cara desempenha melhor, mas por necessidade ele vai jogar um pouquinho improvisado, um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para trás. O Germano agora ele está mais próximo da função que a gente pensou quando a gente trouxe ele. Mas estava o Guilherme também, né? Então tinha um bom jogador ali também, né? Fechou?